Carta aos Hebreus, do capítulo 9, versículo 2 ao versículo de número 5. Quem achou diz amém. Quem não achou, diz espera mais um pouco. Todos acharam? Então vamos ler. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória, que fazia sombra para o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com os irmãos desta congregação para adorarmos juntos ao nome do Senhor. Hebreus, capítulo de número 9, onde fala sobre os sacrifícios do santuário por causa das imperfeições do ser humano. Aleluia! A Bíblia nos relata em Hebreus. Hebreus é um livro que fala muito sobre o conserto de Deus para com o povo. E a Bíblia vem nos trazendo, aqui no capítulo 8 do livro de Hebreus, acerca do antigo pacto, que era simbólico, mas o novo pacto que foi feito com a humanidade. Este era um pacto perpétuo e eterno para todo o sempre. A Bíblia vem nos relatar no capítulo de número 9 acerca do tabernáculo de Deus para com os homens. A Bíblia fala que o primeiro tabernáculo, ele era um tabernáculo terreno, que o primeiro tabernáculo, ele havia utensílios que era feito para adoração do nome do Senhor. Este primeiro tabernáculo, ele tinha por certo, quando se entrava no tabernáculo, havia um pátio. Este pátio havia também um utensílio nele, que se chamava o átrio. Este pátio, quando o povo de Israel entrava dentro, era com adoração ao nome do Senhor. Quando nós entramos na presença de Deus com um símbolo de adoração, Deus ele para o céu para ouvir a nossa voz, para ouvir a nossa adoração que nós prestamos, levamos até a Ele. A Bíblia nos relata que o povo entrava no tabernáculo e ficava no seu pátio, e o pátio onde era o átrio tinha ali um altar, que era o altar que era oferecido os sacrifícios. A Bíblia menciona que mais à frente havia também o primeiro santuário. Este primeiro santuário, ele havia uma mesa com os pães da proposição, e havia também o candelabro de ouro, que havia 7 velas, 7 lâmpadas sobre eles. Esse candelabro estava sempre aceso dentro da casa do Senhor. Quando nós entramos no pátio do Senhor, nós poderemos entender que o primeiro ponto, o primeiro passo para entrar nos átrios do Senhor é em sacrifício e adoração diante de Deus. Todo ser humano que não entrar diante dos átrios do Senhor com sacrifício, com louvores. Que sacrifícios são esses? São sacrifícios de matar ovelhas, de matar bode, carneiros. Não, Senhor. Este sacrifício é o sacrifício vivo que está nas Escrituras Sagradas, um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o sacrifício de louvor. Quando nós entramos na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, da porta para dentro
tribulações, dos nossos cansaços espirituais, dos nossos fardos mentais que estão presos em nossos intelectos, é para nós se desvaziar e entrar com um sinônimo de reverência a Deus em adoração. O pátio da igreja não é lugar de bate-papo, o pátio da igreja não é lugar de ficar falando sobre negócios, o pátio da igreja não é lugar de encontro de homens ou de mulheres ou de jovens, porque o pátio da igreja é o primeiro pátio. Depois nós entramos para dentro, aonde nós entramos no santuário. Quando nós passamos do santuário para o púlpito da igreja, eu entendo que nós entramos no Santo dos Santos, que é preciso mais reverência para com Deus. O homem, quando ele entra no Santo dos Santos, ele é preciso estar preparado, é preciso estar limpo, puro, para chegar no altar do Senhor, para expressar a sua alegria para com a igreja do Senhor e para com Deus. Oh, aleluia! Muitos nos dias de hoje, eles não têm mais referência a Deus. E a Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar tais pessoas que tratam o culto com irreverência. A Bíblia nos ensina como cultuar a Deus de verdade. Está nas Escrituras Sagradas. Ei, irmão, ei, irmã, se nós quisermos saber um pouquinho mais sobre isso, primeiro, culto de ensino, escola bíblica dominical, para nós entendermos que Deus ele quer passar para nós. É um lugar de ensino, é um lugar de aprendizado, é um lugar que você pode perguntar, é um lugar que não é um culto pentecostal avivado, que você pula para lá e pula para cá e se solta na presença do Eterno e você cai na graça do poder de Deus. Não, é um culto racional. Hoje, nos púlpitos das igrejas, o que está acontecendo é homens em muitos lugares, pastor, em adultério, que largou a esposa e agora não tem uma comunhão mais com Deus e nem com a igreja, casou de novo, está ligado e está pregando, está revelando, está falando. E sabe uma coisa? E algo ainda acontece, porque Deus honra a sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Agora eu quero entrar, depois de uma pincelada, no tema da mensagem, a qual Deus colocou em meu coração para pregar nesta noite: a Arca da Aliança. A Bíblia nos relata o livro que Moisés escrevera, o livro de Êxodo, o primeiro livro que vai começar a narrar a história de Israel. Moisés escreve no capítulo de número 25 sobre a construção do tabernáculo, a construção da Arca da Aliança. E nós podemos entender que quando Moisés ele está no monte recebendo revelações divinas da parte de Deus, Deus enche Moisés de uma capacidade extraordinária. Moisés ele é cheio da glória de Deus. Moisés desce cheio da glória do Eterno. Moisés ele teve visões e revelações no monte acerca do tabernáculo. O povo de Israel havia saído do Egito, havia saído da prisão das mãos de Faraó e de todo o exército de Faraó. A Bíblia nos relata que agora o povo de Israel clama ao Senhor, e o Senhor ele ouve o clamor do povo. Quando o povo de Deus clama, Deus ele ouve. Quando o povo de Deus ele começa a clamar a Deus, olha, entenda uma coisa: Deus ele ouve o clamor do seu povo. Se você está clamando, não se preocupe, Deus já ouviu, Ele sabe como entrar com providência e Ele entra na hora certa, no tempo certo, nem um minuto a mais, nem um minuto depois. Deus tira o povo de Israel, Deus faz atravessar o Mar Vermelho. Agora o povo está caminhando na presença de Deus, e Deus agora quer revelar algo mais forte para o povo. Como sempre nos dias de hoje, Deus ele quer revelar para mim e para você algo tremendo da parte dele. Deus quer revelar um louvor para mim, Deus quer revelar um cântico,
dizer que depois de Moisés estar no monte, buscando ao Senhor, Deus revela para Moisés como fazer o tabernáculo, as suas medidas, as suas extensões, como seria feita a preparação do tabernáculo. Agora a Bíblia vai nos dizer que Deus revela para Moisés os utensílios que seria colocado dentro do tabernáculo da casa do Senhor. A Bíblia vai dizer sobre todos os utensílios, mas a Bíblia chega na Arca da Aliança. Quando Deus ele fala para Moisés sobre a Arca da Aliança, Moisés ele olha para Deus e fala: Senhor, nenhum ser na face da terra será capaz de fazer o que o Senhor está me mostrando aqui neste monte. Agora Deus ele fala para Moisés: Moisés, não te preocupe, porque eu já tenho escolhido um entre os 3.000 de Israel. Este homem será capacitado com uma unção, será capacitado com o Espírito Santo, e ele fará a Arca da Aliança. Será que alguém pegou aqui? Meu Deus, no meio de 150 mil habitantes dentro de Ji-Paraná, eu quero profetizar na tua vida nesta noite, para você nesta noite. Ei, você que recebe esta palavra quando eu profetizar, você levante a tua mão para adorar. No meio de 150 mil, Deus já tem escolhido um para capacitar dentro da cidade de Ji-Paraná, para fazer a diferença nesta terra. Deixa eu ver aqui se Deus está capacitando pessoas nesta noite. Essa me perdeu. No meio de 3.000 judeus, Deus agora fala para Moisés: Moisés, no meio de 3.000 eu te escolhi. Moisés, no meio de 3.000 eu escolhi Azael para ele fazer a Arca da Aliança, conforme eu tenho te mostrado. No meio de 150 mil habitantes, quase na cidade de Paraná, Deus me escolheu. Meu Deus, meu Deus, Deus é tremendo, pastor. Olha aqui, no meio de 150, Deus me escolheu para fazer a diferença. Mas eu vim pegar aqui para você, a palavra é para você. No meio de 150 mil, Deus te escolheu para fazer algo diferente nessa cidade. E eu venho aqui te lembrar que a promessa dele está de Deus. Meu Deus! Jesus! Deus tem algo diferente para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um. Mas tem tanta gente que canta, tem tanta gente que prega, mas Ele escolheu você diferente, com uma unção diferente. Ele quer te capacitar com o dom do Espírito Santo. Quero te convidar você para sair da atmosfera terrena. Vamos subir um degrau a mais. Vamos entrar no céu. Vamos entrar no primeiro céu. A Bíblia diz que quando Deus ele manda Moisés fazer a Arca da Aliança, Deus ele fala para Moisés: Moisés, faz a arca de madeira de acácia. Fala comigo, madeira de acácia. Moisés faz a arca de madeira de acácia. Essa arca você a farás com 2 côvados e meio o seu comprimento, 1 côvado e meio a sua altura, 1 côvado e meio a sua largura. A arca você cobrirá ela por dentro e por fora de ouro puro. Colocará 2 argolas na arca. 2 varais fará e colocar seadas as suas argolas, uma de cada lado. Moisés agora manda eles fazerem um propiciatório, uma tampa para colocar sobre a Arca da Aliança. Sobre a roda do propiciatório faz uma coroa bordada e coloca à sua volta. Sobre a arca faz 2 querubins, coloca um de frente com o outro.
os seus joelhos dobrados, a sua face olhando para dentro da arca, as suas asas encontrando-se uma na outra, assim fará. E a Bíblia nos relata que Moisés ele dá a ordem, e assim o artesão faz conforme Moisés havia falado. A arca da aliança, ela era o utensílio, pastor, mais sagrado de dentro do templo. O utensílio mais sagrado de dentro do templo. Vamos fazer uma comparação aqui agora. Esse púlpito aqui na igreja, ele é o utensílio mais sagrado dentro da igreja. O microfone não é sagrado, tão sagrado como o púlpito. Mas o púlpito, a tribuna, o altar, ele é mais sagrado, porque é daqui que sai uma revelação de Deus. Quando a Bíblia está em cima, o homem está com um compromisso com Deus para pregar. Porque que muitos preparam a mensagem, quando chega no púlpito, Deus às vezes muda a mensagem, muda a palavra. E se o pregador insistir em pregar a mensagem que ele queria pregar, nada vai sair. Ele tem que pregar aquilo que Deus o impulsionou para pregar. Isso já aconteceu comigo uma vez. Fui convidado a pregar a palavra de Deus. Quando eu chego para pregar a palavra de Deus, Deus me dá outra mensagem. Eu falo assim, mas eu nunca preguei aqui. Eu não posso pregar aqui. Mas nós se esqueçamos que quem capacita é Deus. É Deus quem capacita. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da casa, Ele é o dono dos crentes. Aleluia. E eu preguei nada, sai daqui decepcionado. Falei, Deus, eu vou parar de pregar porque o meu negócio não é pregar, não é ser pregador. Acabou que você vai pregar, fazer outra coisa. Talvez já aconteceu isso com você. Agora, voltando para a leitura, Moisés manda fazer conforme estava escrito. Agora vem uma revelação para nós nesses dias de hoje atuais, para mim e para você. Porque que Deus escolhe pessoas que você olha para ela, você não dá nada por ela. Nós olhamos, não damos nada pelaquela pessoa. Por que Deus chama uma pessoa, pastor, que já foi assaltante, traficante, já fez isso e aquilo, e usa na sua obra, na sua casa, e usa como pregador, como cantor, e revela coisas grandes e extraordinárias? Porque Deus usa pessoas, mulheres, que já foram até mulheres, né? E Deus usa com autoridade, e Deus levanta diferente. Você olha e fala assim, uma pessoa torta, que não tem como Deus usar uma pessoa dessa forma. Glória a Deus. Mas nós vamos para esta leitura bíblica. O tabernáculo, os seus utensílios, a arca da aliança, a madeira de acácia, era uma madeira que se encontrava no deserto. A madeira de acácia, acácia do deserto, quando o povo de Israel estava em sua peregrinação para a terra prometida, no deserto não havia nada. No deserto não havia árvores. Somente 2 tipos de árvores dava no deserto. Um deles era carvalhais, e era muito raro a sua espécie que dava no deserto. Carvalhais era uma árvore que aguenta todos os tipos de tempestades. Ela torce o carvalho, torce para lá e torce para cá. Ele vai crescendo, ficando deformado, cresce, cada vez mais firme e forte. E quanto mais ele cresce, mais difícil fica para derrubar a árvore de carvalho. O mesmo acontece com a árvore da madeira de acácia. Essa árvore é uma árvore que ela dá no deserto. No deserto, para achar o primeiro solo com água, você tem que cavar 30 metros, e não é areia. Quando você começa a cavar no deserto, você começa a encontrar rocha. Você tem que ir além. Você vai cavando 30 metros para encontrar o primeiro solo de água. E é pouca água. A madeira de acácia, o pé de árvore de acácia, as suas raízes, elas penetram a 80
do propósito que você tem. Ninguém vai te tirar do propósito que você tem para Deus. Porque Deus escolheu foi a madeira de acácia. Deus não escolheu o cedro do Líbano. Meu Deus! A revelação é forte. Jesus! A madeira de acácia, a árvore de acácia, ela tinha sua proteção, que era espinhos, para as girafas, para os predadores de árvore não comerem as suas folhas. E ela, mesmo na seca, mesmo no tempo mais seco, ela tinha as suas folhas e dava as suas flores. A madeira, a árvore de acácia, era uma madeira forte, mas era uma madeira fácil de trabalhar. Era muito fácil de trabalhar. A madeira era difícil de extrair tábuas, porque na caminhada do seu crescimento ela encontrava muitas dificuldades. Quando ela ia crescer, o solo às vezes não ajudava, o vento vinha, torcia para lá, torcia para cá, mas ela estava ali. E ela pegava suas curvas, fazia algumas curvas. Uma madeira que não, uma árvore que não crescia muito, 6, 7 metros, no máximo 6 metros, quando crescia muito. E essa madeira era difícil de extrair tábuas dela. Eu estava ali hoje à tarde mostrando para o meu filho umas fotos de madeiras. A madeira de acácia era uma madeira que, quando extraía suas tábuas, era bonita. Era linda, ela tinha suas vaidades, pastor Dejaí. Ela tinha suas curvas, os seus detalhes. Nós podemos dizer como uma madeira de maracatiara. Maracatiara, para mim, é o móveis mais bonito extraído da madeira. Se você vê um móveis feito de maracatiara envernizado, ele mostra as suas curvas, os seus detalhes, os seus nós na madeira, muito lindo e perfeito. Mas nós podemos imaginar também que, depois de extrair e tirar da sua tábua envernizada, ela parece como uma madeira de cedro, ou como uma madeira de mogno, ou como uma cerejeira, ou como um pinho, que também tem as suas curvas. Envernizado, fica muito bonito. Mas agora Deus manda Moisés extrair a madeira da acácia para fazer a arca. Entenda uma coisa: a acácia é para fazer a arca da aliança. A arca da aliança era o utensílio mais sagrado do templo, como eu já falei. E a arca da aliança, ela se tornou, nos tempos do Antigo Testamento, o símbolo mais poderoso na terra. O símbolo mais poderoso na terra era a arca da aliança. Os deuses faziam estátuas grandes e extraordinárias, mas todos se curvavam diante da arca da aliança, que tinha 1,10 m de largura, 75 centímetros a sua largura, o seu comprimento, sua largura e a sua altura. 75 era pequena, era um caixote. Agora Deus, ele manda colocar dentro da arca as tábuas da pedra da lei, e manda colocar o vaso com maná, e manda colocar a vara de arame floresceira. Agora vamos olhar para dentro da arca da aliança. A arca da aliança, um símbolo tão poderoso, conhecido pelos cristãos. Olha só, daqui a pouco eu começo. Meu Deus, um símbolo poderosíssimo. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, tinha o maná, tinha a vara de arame. Meu Deus, graças a Jesus. Agora, a arca feita de madeira de acácia tinha suas vaidades. Deus fala para Moisés: Moisés, cobre a arca com a minha realeza, cobre de ouro, por dentro e por fora. Moisés cobre a arca.
ministério. A arca estava bonitona de madeira, cheia de vaidade, cheia de curva, cheia de nó, até nó tinha. Agora Deus vai cobrir ela com ouro puro, por dentro e por fora. Glória a Deus. Primeiro, madeira de acácia. Não era madeira nobre, não. Não era nobre. Madeira de cetim não era nobre.